Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Jesus precisa estar sempre presente em nossa vida, por isso devemos vigiar e orar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo o mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós só vamos entender a importância de Jesus quando nós tivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Quando nós notamos a diferença que o Senhor faz no nosso coração, a nossa vida, ela é criada sobre tudo aquilo que Ele nos ensina. Então, ao invés de gastar tempo buscando as nossas coisas, nós gastamos tempo buscando as coisas que Ele coloca dentro da nossa mente, mudando o nosso coração, mudando o nosso entendimento, ressignificando a nossa vida e dentro de nós um sentimento muito diferente de tudo aquilo que nós sentíamos no passado começa a nascer. Então nós podemos sentir o amor, a paz, a tranquilidade, o estar não preocupado com alguma coisa. Nada nos incomoda. Então nós tiramos o poder do outro e colocamos o poder em Deus. Nós já não temos mais expectativa sobre as pessoas. E nós sabemos que a única pessoa que precisa dar o exemplo somos nós mesmos. Porque nós buscamos ser a imagem e a semelhança de Cristo. Mas para que Jesus ele possa estar perto de nós, dentro de nós, nós precisamos querer que isso aconteça. E uma das formas que nós podemos fazer isso é orando. Orar é conversar com Deus, é aceitar aquilo que Ele coloca na sua mente, é pegar e obedecer as coisas que Ele coloca dentro do teu coração e vigiar. Porque o diabo ele vai tentar colocar oportunidades, ele vai tentar usar pessoas, ele vai tentar colocar palavras para ver se aquilo entra na sua mente e modifica os teus sentimentos. A batalha é justamente essa. Às vezes a pessoa ela não precisa tocar na gente para machucar, ela só precisa dizer alguma coisa. E nem sempre que alguém está dizendo alguma coisa é para machucar. Porque muitas vezes a verdade nos coloca em situações, mas se nós estamos tomados pelo Senhor, a verdade nos traz uma alegria, nos traz uma luz, diferente de quando nós não estamos, que nós só queremos arrumar uma desculpa ou um culpado para aquelas coisas, nós queremos justificar, nós queremos dizer a razão, e isso não muda nada, porque a verdade é uma só, ou Deus está no nosso coração ou Ele não está. E às vezes nós achamos que nós podemos brincar de Deus, que nós buscamos Deus, que nós oramos para Deus, que nós fazemos uma quaresma para o Senhor, é 40 dias de oração e não tem problema, que depois vai ficar tudo bem. Então nós nos comprometemos enquanto o jejum de Daniel dura, enquanto a campanha na igreja dura, enquanto alguma coisa dura e depois a gente acha que já não é mais preciso nem vigiar e nem orar. Será que isso é uma verdade? Ou será que espiritualmente vai acontecer alguma coisa? Não sei. Se a gente vai lá em Mateus 12, versículo 43 a 45, a palavra do Senhor diz assim: Jesus continuou: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para a minha casa, de onde eu saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com essa gente má de hoje. De quem são essas palavras? De Jesus Cristo. E o que Jesus está nos dizendo? Que existe um espírito mau. Ontem nós falamos sobre isso, sobre Deus e o diabo, sobre eu estar com um
ou estar com outro e não existir o estado de limbo, aonde eu acho que eu não estou servindo ninguém. Você não tem orado? Você não tem buscado a Deus? Você não tem buscado o Senhor? Então, certamente que é o diabo que está governando os teus pensamentos e os teus sentimentos, e essa é a razão de você estar se sentindo mal. Não é por nada desse mundo. Não é pela culpa que você acredita, porque como o diabo é o pai da mentira, ele coloca ilusões dentro da nossa cabeça e nós cremos que, se as coisas fossem diferentes, nós não estaríamos sentindo isso. Bom, isso nós já falamos de forma recorrente e exaustiva aqui. Então Jesus ele começou dizendo uma coisa: quando o espírito mal sai de alguém, então o espírito mal tem que estar dentro de alguém. E ele precisa viver em algum lugar. Então o Espírito Mal ele está habitando as pessoas, assim como o Espírito Santo está habitando as pessoas. E isso tem que ficar muito claro para você. Não importa se você gosta, não importa se você ama, não importa se você considera, ou não importa se você não gosta. Às vezes uma pessoa que você não gosta pode estar tomada pelo Espírito Santo e você que não gosta dessa pessoa porque é um espírito mau que está dentro de você, mas também pode ser o contrário, pode ser dentro do teu filho e pode ser dentro de qualquer ser vivo. Então, o diabo ele pode usar do que quiser desde que Jesus não esteja dentro daquele lugar, porque quando Jesus ele chega, ele expulsa. Então isso precisa ficar muito bem claro. Como eu sei se o mal está na minha cabeça? Tem ditos populares. O que os ditos populares falam? Cabeça vazia, oficina do diabo. Olha, cabeça vazia não, né? Pensamentos que o espírito, que o demônio coloca na nossa cabeça e nós ficamos ali, não apenas pensando, mas falando e reagindo sobre. Tá? Então, tudo começa nos nossos pensamentos e lembra de vigiar os teus pensamentos. Se você está lendo a palavra de Deus, se você está ouvindo louvor, se você está ouvindo a pregação, se você está indo na igreja. Então olha como a igreja se torna uma parcela muito pequena, porque você vai durante 1 hora na semana e olha-se lá, quando dá tempo. O devocional você consegue ouvir 30, 35 minutos do dia. Se você colocar a playlist de louvor que a gente está fazendo, mas praticamente quase 4 horas. Em fevereiro a gente não tinha música nenhuma. Abril tá acabando, nós estamos com 56 músicas. Onde nós vamos cantar os versículos da Bíblia, os pensamentos de Deus e os ensinamentos de Deus estão nela. Se você aprender a cantar aquelas músicas, a tua cabeça vai saber o que está escrito na Bíblia. Não é só louvar, não é só adorar, mas é entender. Porque se nós não temos conhecimento, como nós podemos vencer essa batalha espiritual? Então tudo vai complementando. No momento que você está evangelizando alguém, que você está falando de alguém, então beleza, temos esse discernimento, não é contra a carne ou sangue, nós vivemos um mundo que é uma batalha espiritual, que ele está tentando tomar a mente das pessoas. Você pode ser a pessoa sendo sal e luz nesse mundo, ou você pode ser a pessoa que é o inferno, que é a língua do capeta. Acabou, é só isso. Tá? Então não adianta você ficar olhando as pessoas e questionando, nossa, mas por que ele faz isso? Porque está tomado pelo diabo. E por que você não faz? Porque você deixou de estar. É só isso. Não tem ninguém que não nasce tomado. Tá? Então quem não buscou Jesus, quem não se arrependeu, quem não reconheceu-se pecador, quem não enxergou a escuridão que está na vida, quem acha que justificar é o suficiente, só quer parecer, só se preocupa com a estética, com a aparência, tudo isso nós falamos esses dias. Então tá, quando o espírito sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar. Então ele vai começar a procurar o quê? Gente seca. O que Jesus falava? Que ele era a água da vida. Então ele vai procurar onde tem a água da vida? Ele vai procurar onde tem Jesus? Não, ele vai procurar gente que já está perdida. Ele vai procurar gente que já está sem a mente, que já está comprometida, que tem brechas, que ele pode oferecer alguma coisa desse mundo para essa pessoa aceitar. Ela está querendo casar, né? Ela está querendo alguém. Eu tenho um filhinho das trevas aqui excelente para colocar. Ou ela não está dando mais certo com pessoas, busca alguém do mesmo lado que ela, ou do mesmo lado que ele. E ele vai ficar colocando na nossa cabeça coisas. Porém, o resultado é sempre sujeira. O resultado é sempre se sentindo mal. É sempre você achando que você precisa mudar alguma coisa. É mudar tudo para não mudar nada. Por quê? Porque o que muda fora não muda dentro. O problema está dentro do nosso coração, o problema está dentro da nossa mente. Ao invés de nós buscar o Senhor para resolver o problema, não. Nós queremos procurar uma solução no mundo.
Então esse espírito mau, ele sai de alguém e ele precisa entrar em alguém. Aqui é a questão. Ele não fica no limbo. Tanto que a gente vê na passagem que Jesus expulsa o espírito, ele fala, deixa eu entrar em algum lugar, nem que seja naqueles porcos. Ah, então será que um espírito pode entrar dentro de um animal? Segundo a palavra, sim. Ele entrou nos porcos. Será que ele pode entrar no teu cachorrinho, no teu gatinho, no teu bichinho, e ele tem uns comportamentos para tentar controlar a tua vida? E você tem dó e fica ali comovido, não tratando um bicho como um bicho? Né? Então, nós temos que entender aonde o diabo está agindo na nossa vida. Porque se algo me causa preocupação, eu não estou sendo ocupado para servir a Deus. Eu estou me preocupando com coisas desse mundo. Isso não quer dizer que eu não cuido, mas quer dizer que eu tenho um Deus maior. Então, os bichos que estão na natureza e as coisas que estão na natureza, está tudo vivendo minguando? Tá tudo morrendo? Não é assim que funciona. Sabe, nós temos que crer que Deus, ele cuida de todas as coisas. Se você ler a palavra, ele vai falar sobre os passarinhos, que nenhum cai numa armadilha, ou que nenhum acontece alguma coisa, se não for da permissão. Então, nós temos que entender que existe um Deus que ele controla, que ele governa e que ele tem um plano. A gente tem que parar de querer achar que eu sou importante. Ai, se não fosse eu, você é nada, eu sou um lixo e nós estamos tudo junto nisso. Se hoje nós temos uma oportunidade de ser diferente, é graças a Deus. Então, temos que dar graças a Deus que nós podemos recorrer a alguém, receber algo sem merecer. Sem merecer, lembra sempre disso, nós não merecemos nada do que nós recebemos. E nós sempre queremos achar se as pessoas merecem o que ela recebe. Nós somos o primeiro a não merecer nada. Então esse espírito foi lá, deu uma andada, né, viu como é que estavam as coisas. E aí o que ele falou? Ele falou, bom, vamos pensar melhor. Eu vou voltar lá da onde eu saí. Quem sabe essa pessoa não parou de orar? Quem sabe a quaresma não acabou? Quem sabe ela já não se decepcionou com alguma coisa e deixou de buscar Deus? Ou ela parou de orar porque ela conseguiu? Porque o Senhor, ele é bom. Quem sabe? E aí, então, diz, vou voltar para a minha casa. Ontem nós falamos que nós éramos o templo de Deus. Olha como o diabo já chama a gente de casa. É minha casa. É minha casa. Que pesado, né? Será que você não está sendo a casa do diabo? Será que você não conhece pelas palavras das pessoas quem é a casa do diabo, a casa da fofoca, a casa da intriga, a casa da mentira, a casa da vitimização, a casa da reclamação, né? Tem várias casas que o diabo mora e é só a gente olhar o comportamento, o olhar, a malícia, os pensamentos, né? O que essa pessoa gosta. Será que não está saindo conclave, a fumacinha? Né, gosta de pôr uma porcariazinha na boca para ficar fumando, né, uma porcariazinha no nariz, um álcool, né, para essa casa ela ficar assim animada, né? Tem que dar vida para essa casa. Por quê? Porque é terra seca. Se é terra seca, vamos regar com álcool, que é muito melhor. Vamos regar, aí fica bacana a casa. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Sinal que Deus passou por ali, mas ele não permaneceu ali. Ai, hoje eu tô com preguiça de acordar de manhã. Ai, hoje eu não tive tempo de ouvir o devocional. Ah, hoje eu não ouvi louvor. Final de semana, né? Tô cansado. Fui ouvir outra música, churrasquinho, né? Tem que ouvir música diferente. Hoje eu mereço. E cada vez que você merece, a tua casa fica vazia, limpa e arrumada. E aí o diabo só precisa de uma oportunidade. É aqueles 10 segundos de prazer e uma vida de arrependimento. O que eu fiz? É aquele momento que você não se cuida, que você não procura entender como o seu corpo funciona, você não procura nada, só quer o prazer, né? Tô fazendo amor com outra pessoa, mas o meu coração é somente seu. E aí você vai lá, e aí não precisa de mais nada, só uma vida inteira para você entender o que aconteceu. E aí ele viu que a casa estava arrumada, depois sai e volta a buscar outros 7 espíritos piores. Porque ele falou, eu estava aqui sozinho, eu não dei conta, entrou e me tirou daqui. Eu vou buscar meus amigos e nós vamos ficar aqui, ninguém mais vai tirar a gente daqui. E aí você começa a olhar os teus sentimentos, começa a olhar a tua vida, os teus pensamentos. Chega um ponto que você não aguenta, que você acha que você precisa de ajuda, que você precisa ir se tratar, ou que você vai dopar a tua mente para que ela não pense.
né? Então tá com 7 demônios dentro do coração, mas toma um remédio aqui que vai ajudar. É que você é imperativo. muita... Como é a palavra? Muita atividade cerebral, muita. Nossa, sou uma pessoa assim também com 7 demônios falando na orelha, quem que aguenta? Quem que fica em paz? Quem que deita e dorme com 7 demônios dentro do coração? Ninguém. Então se olha a nossa vida, esse acelerado, essa preocupação, aquele conjunto de vozes e tudo tá ali dentro da nossa cabeça, aquilo falando, e não tem paz, e não tem confissão de culpa, não se manteve, não foi, e eles começam a morar ali. Será que você não mora com uma pessoa dessa? Será que você não é uma pessoa dessa? E não adianta eu chegar para a pessoa e falar, você tem 7 demônios. Ela não vai entender nada do que você está falando. Ela não vai entender nada. Infelizmente, nós precisamos da dor, nós precisamos sofrer, nós precisamos chegar num ponto onde o diabo ele tomou conta da nossa vida e nós já estamos tão tomados e já nos tornamos tão imprestáveis que ele já não tem mais nada para destruir, a não ser a nossa própria vida. E aí a gente vive como se tivesse morto, mesmo tendo todas as coisas, porque nós já não conseguimos mais ferir ninguém, nem fazer nada para ninguém. Enquanto a gente tinha energia, a gente falou, gastou e fez, serviu e serviu com gosto. E aqui nós temos que perceber também mais uma coisa que é característica do diabo. Ele sempre quer voltar atrás. Enquanto Deus ele coloca uma semente na terra e ela só cresce para cima, o diabo ele quer sempre voltar atrás. Ele quer reaver o que ele tinha, porque ele não tem lugar em lugar nenhum. Então o diabo sai e fica sempre buscando alguma coisa, porque ele não tem satisfação. Ele não é a água que jorra sem parar, ele precisa de alguma coisa. Ele sempre está precisando de alguma coisa, ele sempre está cobiçando alguma coisa, ele sempre está desejando alguma coisa, planejando alguma coisa, comparando. Poxa, eu saí antes, eu tinha e eu não tenho mais. E ele sempre está tentando pegar alguma coisa de alguém. Ele não tem nada, ele só tem o que é dos outros. E aí o que vai acontecer com a nossa querida, né, nosso querido amigo aqui, né, nosso cristão periódico aqui? Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Tem até um dito que a pessoa fala que quanto mais reza, mais assombração aparece. Porque ela reza por um tempo. A casa limpa, a assombração aparece. E aí ele para de orar. Ou ele desiste achando que aquilo não dá nada, não significa nada. Ele não para na batalha, ele não persevera, ele não continua, sabe? Ele precisa sempre de um milagre. E Jesus questionava, se vocês falam que vocês acreditam em mim, toda hora vocês ficam aí pedindo milagre? Toda hora, que crença é essa? Que eu sempre preciso estar me provando quem que eu sou e vocês não precisam provar nada. É como se você desconfiasse de uma pessoa o tempo inteiro. Me manda a localização, me manda uma foto, me manda uma mensagem. Cara, quem que é você? Sai dessa vida, pelo amor de Deus. O diabo tá pouco tomado na cabeça da pessoa. Se a outra pessoa estiver fazendo errado, o problema é dela. O que você acha que você ficar aí que nem um gavião em cima, ou a gavioa, sei lá como é que chama o bicho, a gavião mulher? Você acha que vai adiantar o quê? Não vai adiantar nada. O diabo é o pai da mentira e ele vai te enganar. Então, ou você escolhe as coisas baseado em Deus e no conhecimento que nós temos hoje, ou você vai continuar vivendo essas loucuras, né? O amor. E a vida da pessoa se tornou o quê? Pior que antes. E assim também acontecerá com essa gente má de hoje. Então isso é uma coisa que eu estou inventando? Não, está escrito na palavra. Quem falou isso para mim? Jesus. Então Jesus é a nossa autoridade. Jesus é a nossa referência, Jesus é o nosso amigo, é quem nós conversamos, é quem nós buscamos, é por quem a nossa fé começa, é quem separou um quarto para nós no reino de Deus, é quem vai estar lá nos esperando, é Jesus. Louvado seja o Senhor, obrigado Senhor por nos aceitar. Então tá bom, comecei a entender o que acontece. Agora a pergunta é, será que esse cavalinho de pau na nossa cabeça entre nós estarmos com Deus e o diabo entrar de nós, será que é muito demorado? Será que se eu ficar orando agora, eu vou ficar blindado no Senhor? Será que quando eu saio da igreja, eu saio blindado? Ou não, eu posso sair de dentro da igreja, sentar no carro e já começar a destilar o diabo? Tem exemplo disso na Bíblia? Tem. Tem. E será que se a pessoa estivesse na presença de Jesus, o diabo não poderia entrar na mente dela? Poderia. Quer um exemplo disso? Judas. Quer mais um exemplo disso? Pedro.
Pedro. Vocês vão começar a entender uma pergunta que Jesus sempre fazia. Vou ler a passagem primeiro. Mateus 16, versículo 17, 22 e 23. A palavra do Senhor diz assim: Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do Pai que está no céu. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se a Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois este pensamento é de um ser humano, é de como um ser humano pensa e não como de Deus pensa. Quem está falando conosco? Jesus. Qual é o contexto dessa passagem? Nós sempre vimos Jesus perguntando: que dizes que eu sou? Ele chega e pergunta assim: o que as pessoas estão falando de mim? O que ele está preocupado? De saber qual pensamento, qual espírito que está perto delas. Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é o filho do carpinteiro, e cada um fala uma coisa. Então ele está olhando, algum daqueles pensamentos é pensamento de revelação de Deus? Não, são apenas o que as pessoas veem e o que elas normalmente poderiam interpretar. Beleza. E aí ele vira para os discípulos e pergunta: e vocês? Quem dizes que eu sou? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer: olha, tu és o Cristo. E Jesus olha e fica admirado. Agora eu ouvi alguma coisa que é revelação do Espírito Santo e não pensamento de vocês. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano. Então aquilo que a boca dele estava falando era que o Espírito tinha colocado na mente dele. Então ele não estava pegando uma revelação porque algum ser humano disse, mas porque o próprio Deus disse. Aqui percebe quando a gente entende o processo, fica claro de entender essas passagens? E olha como o sentimento: você é feliz. Eu sou feliz porque Deus está nos meus pensamentos. Se Deus não estiver nos meus pensamentos, eu não sou feliz. E por não ser feliz, eu preciso beber. Por não ser feliz, eu preciso usar droga. Por não ser feliz, eu preciso buscar as coisas do mundo para tentar aliviar a dor. Lembra sempre que bebida, droga e tudo que altera o nosso psíquico é remédio. Remédio para que nós possamos suportar a amargura, essa barra que é viver longe de você. Então nós temos que entender muito bem o que é preciso e o que não é preciso. Mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Então legal, nós estamos olhando Jesus e depois disso Jesus vai dizer algumas coisas para ele. Principalmente aonde a gente acha que Pedro, aonde ele deixou a Pedro a responsabilidade da igreja. Que a igreja ele vai ser a pedra da igreja, que a igreja vai ser formada sobre ele. Então Jesus, olha para você ver, ele pergunta uma coisa para Pedro, Pedro responde de acordo com o que Deus colocou no pensamento dele. Jesus fala: bom, ele está entendendo a mensagem de Deus, eu vou começar a dar algo para ele. Olha, essa é a chave do reino, tudo que for ligado na terra vai ser ligado no céu, e tudo que for desligado da terra vai ser desligado do céu. Então olha como é um momento de responsabilidade. E Jesus olha para ele e diz: bom, ele já começou a entender, a mente dele já está correta, eu posso revelar o resto do plano. E aí ele fala assim: é necessário que eu sofra e passe por muitas tribulações, e que as pessoas vão me matar, e que vai acontecer um monte de coisa. E Jesus começou a fazer a revelação de Deus para ele de uma forma clara e direta. Aí Pedro começou a querer pensar: será que eu concordo com o que Jesus está dizendo ou não? Eu vou ter que interferir no plano de Deus, ou vou ter que dar o meu jeitinho? Aí a passagem de baixo é a passagem do jeitinho. E olha como ele é carinhoso. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo.
Então Jesus estava ali compartilhando algo. Primeiro ele falou, bom, eu vou poder ir, que eu já deixei alguém encarregado do reino aqui enquanto eu não estiver aqui. Depois ele percebe que ele vai ter que mandar o Espírito Santo, que não vai dar para largar sobre as pessoas essa responsabilidade. Pedro, todo amigo, ô Jesus, meu camarada, vem aqui que eu preciso conversar com você, eu vou passar uma palavra profética de esperança para você. E ele começou a repreender, dizendo que Deus não permita isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus veio para cumprir o que os profetas tinham dito. E Pedro falou, olha, eu não vou deixar você cumprir, eu sou teu amigo. Ao invés de você fazer a vontade de Deus, eu vou tirar, eu vou evitar que você sofra, porque eu sou o Pedro, cara. Você viu, você perguntou, eu respondi certo, as coisas, ninguém mais respondeu, eu respondi. E aí ele estava tomado de si, cheio de querer. E Pedro é sempre esse, é aquele que faz as promessas de novo. Eu nunca vou deixar o Senhor. Nega Cristo 3 vezes. Nós temos que começar a entender que essa precipitação em falar, em querer passar esperança, em querer resolver nas palavras, não, vai ficar tudo bem, não, vai dar tudo... Se for Deus que colocou isso, fala. Se não for, se falar só para falar, para que produzir falsa esperança? Nós temos que começar a dizer aquilo que Deus coloca dentro do coração. E toda mudança vem com arrependimento, não vem com tapinha nas costas e não vem a gente tentando mudar o que Deus colocou para acontecer. Não adianta a gente querer ficar interferindo no processo, senão a gente vai se tornar o demônio, vai ficar tentando voltar lá atrás. Ah, a casa já está limpa e vazia mesmo, eu vou surrupiar aquela casa de novo. Ao invés de olhar para mim e falar, bom, eu preciso ser a purificação, porque de repente eu era o demônio que estava lá dentro e tive que sair. E eu tenho que começar a olhar a vida como ela é, porque a nossa vida, o importante não está aqui, está lá no céu. Essa vida ela vai acabar, a vida de todo mundo vai acabar. O mal ele vai ser pago. Todo mundo vai ficar doente uma hora. Pode ficar tranquilo. Tranquilo. Ou vai acontecer uma desgraça pior, alguma coisa, porque o diabo ele não cuida de ninguém. Ele só dá uma falsa sensação de que tudo tá bem. E aí ele vai somatizando. Quando você chega, fala, nossa, já tá tomado. Nossa, eu não sabia. Nós sabemos sempre de tudo. E olha que interessante. Então nós saímos de Simão Pedro, que toma a chave do reino de Deus, para Simão, vou resolver os seus problemas, Jesus. Jesus virou-se e disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Ô louca, saiu de toma a chave do meu reino, Satanás está na minha frente. Pedro, do lado de Jesus, tomado pelo Espírito Santo, mas no momento que ele não concordou com o que Jesus disse, o diabo entrou nele. Basta discordar da palavra, basta não concordar, basta não achar, basta querer dar um jeitinho que o diabo já entrou na tua mente. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece. Antes ele era a pedra que ele ia edificar a igreja, agora a mesma pedra se tornou uma pedra de tropeço. Pedro, mesmo corpo, só trocou o quê? A mente. Nós não estamos lutando contra pessoas. Tá claro agora que tudo que as pessoas fazem ou tudo que nós fazemos, primeiro sempre é nós. Tá? O Pai é nosso, a confissão é nossa, Deus está nos capacitando. Tá? Então é sobre nós o Evangelho, é sobre nós. Então olha que precisou de uma oportunidade que ele não concordou com Deus para o Satanás tomar o controle da mente dele. E olha como Jesus chama as coisas pelo nome. Ontem nós falamos o diabo e não sei... mas não pode ficar falando. Para explicar pode. Eu não preciso ficar xingando, nem orientando, nem nada, porque eu tô lendo a palavra. Eu vou pegar uma canetinha e vou grifar essas palavras na Bíblia, não vai ter? Eu não vou poder ler? Eu não falo ele no dia a dia, eu tô lendo a palavra. Mas eu sei quem são os meus inimigos. Eu sei quem tá dentro de cada pessoa. Eu sei que cada um finge, o que cada um faz, o que cada um pensa. Nós sabemos. É fácil entender o que vem de Deus e o que não vem. Pois está pensando como um ser humano pensa. Então, se eu pensar como um ser humano pensa, eu estou pensando como Satanás pensa. Interessante, né? Interessante. Quem não conhece a palavra, quem só escuta o que quer, o que convém, né? Quem não busca conhecer nada, pensa como um ser humano pensa.
Eu, por exemplo, assisto The Chosen. Ah, legal, fala de Jesus, mas me incomoda, porque aquilo ali é uma mentiraiada ali que eu vou falar pra você, hein? Tem muita coisa ali que não aconteceu. Por que não colocou certinho? Sempre precisa ser cinematográfico, sempre precisa ter a conexão, não pode ser só o que é. Nossa vida ela é assim, infelizmente. Sem Deus a nossa vida é assim, a gente aceita. Agora lá não, lá tem aquilo me incomoda, eu não consigo assistir, eu prefiro ler a Bíblia. Agora, sabendo a Bíblia, para você ter não é nenhuma referência, mas poder, às vezes, entender um contexto da época, a vestimenta, a roupa, fica legal, mas olhar aquilo, tomar aquilo como verdade e colocar para dentro do meu coração, aquilo é humano demais, não dá, aquilo ali é satanás demais, por mais que possa ter uma ideia de evangelização, não dá. E não como Deus pensa. Então ficou muito bem claro, eu creio, né, que Jesus precisa estar presente em nossa vida, presente em nossos pensamentos e que nós temos que vigiar e orar para que o Espírito Santo permaneça, porque basta uma coisa que eu não tenha discernimento ou que eu não entenda, que eu não concorde com Deus, para o diabo tomar minha mente. Só. E é necessário, tem coisas que são necessárias na nossa vida, vigiar e orar é necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário nascer de novo da água e do Espírito. É necessário que nós o adoramos em espírito e em verdade, são necessidades. E tudo que é necessário nós devemos sempre estar fazendo e sempre permitindo-se acontecer. É necessário que nós oramos e vigiamos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te dar entendimento, que você possa entender a sua vida através, o Evangelho é sobre isso, é sobre revisitar os momentos da nossa vida e entender o que aconteceu, sobre tirar a culpa das pessoas e colocar a culpa sobre nós, e sobre nós nos arrependermos e termos uma mente e uma casa limpa e governada pelo Senhor, sem sete espíritos imundo vivendo, sem a nossa vida ser pior, a nossa vida se torna melhor cada dia que Jesus vive conosco. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.